Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra, a fim de meditarmos em como nós nos relacionamos com o governo civil, com o Estado, com política, com eleições. Obrigado por esta passagem, Deus, que nos instrui tanto, através de tão poucas palavras, a respeito das mais variadas questões políticas. Nos ajuda a aprender de Ti. Que nossas opiniões pessoais, que nossas mentes possam estar sujeitas àquilo que a Tua palavra nos ensina, que os nossos preconceitos, alguns dos nossos pressupostos, possam ser transformados pela clareza do Teu texto. Nos abençoa e nos dá uma boa manhã de meditação, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma carta que Paulo escreveu aos cristãos que habitavam na cidade de Roma. Por isso se chama Carta de Paulo aos Romanos. Roma, como a gente sabe, era a capital do famoso Império Romano. Ali as questões políticas eram mais quentes, ali era a sede onde o imperador habitava, onde o exército retornava depois de suas batalhas. E questões políticas surgiam constantemente ali na boca do povo de Roma, e isso, efetivamente, atrapalhava, muitas vezes, a vida da igreja cristã. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve uma carta absolutamente política. E a gente muitas vezes perde alguns detalhes do que Paulo escreve, mas Paulo está tratando ao longo de suas cartas de uma série de questões que não afetava só a vida devocional e a vida religiosa da igreja, mas afetava também o modo como a igreja se relacionava com o império, se relacionava com seus governadores, seus líderes civis e tudo mais. Por exemplo, a gente tem um caso muito famoso aqui na carta de Paulo aos Romanos, de Jesus ser o único Senhor, ser o único Kyrios da igreja. A gente sabe que Kyrios era o termo grego que era dado ao imperador de Roma, que ele era o Senhor, ele era aquele que recebia esse louvor público como Kyrios, como Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos e diz que Jesus é o nosso Kyrios, que Jesus é o nosso Senhor, Paulo está trazendo uma declaração teológica, Paulo está trazendo uma declaração doutrinária, mas Paulo está trazendo uma declaração política. Ele está dizendo que o modo como nós nos relacionamos com César é diferente. Que nós não damos a César a honra que muitas vezes nós somos cobrados civilmente a dar. A César e muitos cristãos pagaram com a morte. A paz com os deuses do Império Romano era uma coisa que eles levavam muito a sério. E eles interpretavam que quando alguém não vivia uma vida religiosa correta, todo o império podia ser punido por isso. Por isso, religiões consideradas não oficiais eram tão perseguidas no Império Romano. Os cristãos foram muito perseguidos, porque eles estavam atrapalhando a vida pública das pessoas. Toda catástrofe, todo o mal que surgia, uma praga, uma tempestade, um furacão, o que fosse, era colocado na conta daqueles que eram maus religiosos. No caso ali, os cristãos, porque não prestavam ao imperador a honra que lhe era devida, fora várias outras coisas. Ali na capital do Império Romano, a gente tem, mais evidentemente, o caso dos impostos se manifestando.
os impostos que Roma colocava sobre os povos dominados era uma maneira não só de sustentar o imperador, mas era uma maneira de subjugar os povos e dizer para eles quem é que manda. Vocês pagam impostos para a gente para deixar claro quem é que está no comando aqui do seu povo. Os judeus, eles se sentiam muito ofendidos com isso. A partir do momento que os judeus eram obrigados a pagar impostos a Roma, os judeus eles estavam compreendendo que estavam subjugados a outro povo, a outra nação. Tanto que os publicanos eram tidos como o pior tipo de espécie de judeu, porque ele cobrava impostos a Roma, cobrava impostos dos judeus para Roma. A questão do imposto chamou muito a atenção de Paulo aqui em Romanos, ao ponto desse texto, dessa passagem que a gente leu, dos versículos 1 a 7 de Romanos 13, Paulo está efetivamente tratando da questão de pagar imposto. Parece, e aqui é uma leitura que a gente faz do texto, que os cristãos, provavelmente de origem mais judaica, estavam chocados com a questão do imposto e queriam de alguma forma subjugar o povo romano não pagando imposto. Paulo vai escrever então lidando com a questão do imposto, mas não só isso, trazendo vários ensinos a respeito de como funciona a vida civil, como funciona o Estado, como funciona o governo, e falando de modo bem incipiente, claro, a função de Paulo aqui não era criar uma teoria política cabal e extensa, mas ele traz princípios teológicos que afetam o modo como a gente constrói a nossa teoria política, o modo como a gente constrói a nossa visão de governo, de Estado, de política, de voto, afeta o modo como a gente vê as eleições, vê os partidos, vê os políticos, e vê nossa vida e nosso relacionamento com o governo. O texto começa, no versículo 1, dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O texto fala de autoridades superiores aqui, e a gente às vezes interpreta isso como um mandamento para obedecer políticos de forma individual, como indivíduos. Mas Paulo, me parece, quando ele fala aqui de autoridades superiores, que ele não está falando necessariamente do político, mas como alguns teólogos vão colocar, da autoridade no exercício de sua autoridade, como político, como líder religioso. No contexto de Roma, a gente não tinha necessariamente um contexto democrático, constitucional, como a gente encontra no Brasil hoje. A coisa era bem rex lex, o rei é lei. O que o político dizia, o que aquele que estava lá no império mandava, era tido como verdade, era tido como aquilo que deveria ser obedecido, quase que como caráter legal. Acaba que quando Paulo diz sejam sujeitos às autoridades superiores, Paulo talvez esteja querendo colocar, e a gente faz aqui essa transposição para o nosso contexto democrático, representativo, constitucional brasileiro, estejam sujeitos às leis. As autoridades superiores aqui eram aquele instrumento de positivação, talvez, das leis, era aqueles que declaravam o que era lei, o que não era, o que é que vocês têm que fazer, o que não tem que fazer. Quando Paulo nos coloca sujeitos a essas autoridades, ele não está dizendo que se um político vier na sua casa, mandar você, sei lá, lavar os pés dele, uma coisa do tipo, para obedecer Romanos, a gente tem que obedecer tudo que o político mandar ou desmandar. A gente não vive nesse contexto de ditadura, a gente não vive no contexto de império. Então a gente talvez possa compreender ser sujeito às autoridades superiores com a ideia de ser sujeito à lei, ser sujeito àquilo que é o certo e o errado civil na nossa nação. Sujeição aqui também é outra palavra que a galera entende mal. Ser sujeito talvez signifique obedecer sem questionar, obedecer de modo cabal, sem usar a nossa mente para questionar algumas coisas. Mas sujeição aqui traz a ideia, e é a mesma palavra que é usada, para a sujeição da esposa para o marido, e da sujeição do filho aos pais. Por mais que nós obedeçamos nossos pais, e uma mulher siga o seu marido, talvez em algumas decisões não muito inteligentes, talvez em algumas decisões até mesmo injustas, a gente não obedece no pecado, mas a gente obedece às vezes, quando o nosso pai, nossa mãe, ainda mais quando a gente mora com eles, manda a gente fazer coisas que a gente acha injusto, mas que não é um pecado, a gente segue e obedece muitas vezes. Isso não exclui talvez uma condenação profética, uma fala questionadora, talvez tentar criar uma cultura, uma mentalidade diferente. A gente é sujeito às autoridades superiores, mas essa sujeição é colocada aqui em Romanos e também por Pedro, em 1 Pedro 2, no sentido de obediência à lei. Se você observar o verso 3 aqui de Romanos 13, ser sujeito às autoridades está relacionado a não praticar a maldade. No versículo 7, ser sujeito às autoridades é manifestado em pagar impostos e dar honra àqueles cuja lei requer que a gente dê honra. Então, ser sujeito às autoridades, aqui no contexto de Romanos e também no contexto de 2 Pedro 2,
em 1 Pedro 2, não está relacionado a obedecer às autoridades em tudo, mas está relacionado a agir corretamente segundo a lei civil. Então a gente pode entender a ideia de ser sujeito às autoridades como obedecer à lei. Ponto. Essa é a mesma estrutura de Tito 3 também. Nós obedecemos à lei. É o que Paulo está dizendo aqui. Os cristãos devem obedecer à lei. Isso é uma coisa óbvia às vezes, mas é chocante para alguns, né? Porque a gente está num contexto em que muitas vezes existem leis arbitrárias, leis injustas, leis que cobram da gente coisas que a gente sabe, biblicamente, pensando em como o Estado deveria funcionar, cobram de nós coisas que não deveriam cobrar. E muitas vezes a gente vê pessoas, talvez mais a ala da esquerda, outros mais para a ala da direita, dizendo que, olha, a gente tem que desobedecer o Estado. Revolução armada, gritam uns de um lado. Soneguem seus impostos, gritam outros do outro. E talvez o modo como o cristão se relaciona com leis injustas, é o que Paulo vai falar mais à frente, não seja nem para um lado nem para o outro. Não seja nem com revolução armada, pegando em foice e tentando tomar o poder. Talvez não seja em tentar boicotar o Estado, não pagar os impostos e efetivamente não cumprir a lei. Mas talvez o modo como a gente muda o mundo à nossa volta seja de fato obedecendo. Seja de fato sendo o maior exemplo de cidadão que a gente pode ser. Sendo de fato um exemplo que as pessoas vão olhar para a gente e entender. Você critica o Estado, mas você obedece o que o Estado diz. Naquilo que não é pecado. E isso criar um bug na cabeça das pessoas. Porque a gente é acostumado a ver as pessoas criticando o Estado com ódio, quase espumando na boca, quase com a boca espumando, sabe? Com ódio mortal pelo presidente, com ódio mortal pelos partidos que estão aí, com ódio mortal até pela própria estrutura do Estado. E essas pessoas, quando criticam o Estado, às vezes são interpretadas pelos colegas como meros revoltados, como meros revolucionários, como gente que não gosta de autoridade. Mas talvez, se a gente desse um exemplo de cidadão melhor que qualquer um, e então criticasse o Estado, talvez o nosso discurso tivesse um poder diferente nas pessoas que estão à nossa volta. Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui todo homem é literalmente toda alma. Ele está querendo usar uma linguagem bem enfática para dizer que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades, todos nós devemos obedecer à lei, todos somos iguais perante a lei. Todos. Claro que, evocando George Orwell no clássico A Revolução dos Bichos, uns são mais iguais que os outros. E a gente sabe que no nosso país nem todos são iguais perante a lei. No papel bonitinho, no conto de fadas que a gente chama de Constituição, a gente é igual perante a lei. Mas a gente sabe que sempre tem um jeitinho. Sempre tem a influência política, sempre tem o dinheiro, sempre tem o poder, sempre tem os direitos humanos, que infelizmente às vezes deixou de ser direitos humanos para ser direito dos desumanos, em oposição ao direito da vítima. A gente encontra esse tipo de coisa. A gente encontra amigos nossos cristãos que são policiais desesperados porque prendem pessoas praticando estupro, prendem pessoas assassinando outras, levam para a delegacia, passam o dia inteiro para fazer um BO e a pessoa sai no dia seguinte. A gente sabe de amigos nossos, pessoas que eu conheço, falando desesperadas, chorando que não aguentam mais ser policial, não aguentam mais ser delegados, porque eles não conseguem prender as pessoas. A gente fica desesperado em ver pessoas cometendo crimes terríveis, filhos de ricaços atropelando pessoas, e o dinheiro comprando a impunidade. A gente sabe da influência política, do aparelhamento estatal, fazendo com que corruptos possam ser julgados pelos amigos da própria casa. E o líder do STF sendo petista declarado. E muitos advogados que deveriam ser idôneos dentre o povo, sendo aparelhados por partidos políticos. A gente sabe. Você conhece pessoas, você tem parentes, você tem amigos, você lê notícias. A gente não vive num país em que todos são iguais perante a lei. A gente não vive num Brasil que as pessoas têm que pagar pelos seus crimes de forma igualitária. Infelizmente, uns são mais iguais que os outros. Isso deveria chocar a gente, isso deveria nos fazer andar por um caminho melhor. Eu gosto de Êxodo 23, versos 2 e 3, quando fala, ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre. Esse é um texto que está dizendo que, cara, a gente tem que prestar atenção que todos somos iguais perante a lei, não importa, nem mesmo o pobre. E aqui é uma coisa que ele vai chamar a atenção, porque ele nem vai falar do rico aqui.
Porque o rico, a gente já sabe que o cara, às vezes, tem um jeito político, tem um poder, tem um dinheiro para subornar esse, para pagar uma fiança ali. Mas, às vezes, o pobre ele não tem muitos jogos políticos para conseguir fugir, às vezes, de uma punição injusta, ou às vezes até de uma punição justa. E aqui o texto diz, olha, você não vai perverter a lei num julgamento? Nunca. Nem para favorecer o pobre, aquele que não tem muitas condições. A justiça tem que ser idônea para todos. Por mais que hoje no Brasil, essa galera de alguns partidos esquerdistas, o pessoal maravilhoso das ciências sociais, minha esposa é formada em ciências sociais, então não estou falando de todo mundo. Pelo menos minha esposa escapa. Não sei se tem outro. Espero que tenha. Mas essa galera aqui acaba criando uma impunidade para certas pessoas de certa cor de pele, de certa classe social, para certos crimes. Saiu uma notícia essa semana, eu fiquei absolutamente chocado. Um ciclista foi esfaqueado numa ciclovia, acho que em São Paulo. Foi ontem ou foi anteontem, eu não lembro. E ontem à noite, 3 horas da manhã, que é assim que a gente organiza evento aqui no Ceará, né, 3 horas da manhã a gente estava varrendo o chão aqui, fazendo essas coisas. E eu estava olhando o Facebook, a gente varre o chão enquanto olha o Facebook, é assim que a gente faz no Ceará. E eu vi um comentário no Facebook da pessoa, eu pensei que era mentira, mas parecia verossímil. Dizendo, mas agora todo mundo está culpando o pobre menor de idade que esfaqueou o ciclista. Você não sabe a história dele. Talvez ele matou para comprar pão. E graças ao PT, não sou eu que estou dizendo, tá? Foi o comentário. Graças ao PT, esses jovens hoje, que infelizmente caem nesse mundo de criminalidade, esses anjos sem asas, não estou imitando, não estou adicionando nada. Graças a Deus, eles não são mais punidos como eram antigamente. Eu não teria coragem de dizer graças a Deus com relação a isso. A gente vive uma cultura de impunidade, infelizmente. E muitas pessoas usam direitos humanos, usam vitimizações, outros usam dinheiro, usam poder político para escapar desse tipo de coisa. Isso não deveria ser comum para a gente. A gente não deveria olhar para esse tipo de coisa já entregando a Satanás, sabe? A gente nem entrega mais a Deus, a gente já entrega para o capeta e já quer esquecer que existe. A gente deveria fazer alguma coisa para mudar a realidade política que está à nossa volta. Entender que existe uma ideologia de transformar as pessoas em serem diferentes diante da lei. Existem ideologias que pregam que certos criminosos devem estar impunes mesmo, que devem, sabe, você vê o pessoal dos direitos humanos sempre socorrendo o criminoso, raramente socorrendo a família da vítima, o que é uma tristeza. A gente tem uma ideologia que prega esse tipo de coisa no Brasil, é nossa função, como cristãos, como voz profética na sociedade à nossa volta, é fugir, pregar e condenar esse tipo de coisa. A gente é sujeito às autoridades superiores, não só às boas autoridades, tá? Há autoridades ruins também. Algumas pessoas tentam ler esse texto e dizer, a gente é sujeito às autoridades superiores desde que sejam legítimas. Nós somos sujeitos às autoridades superiores desde que cumpram suas funções corretamente. Mas eu não vejo isso no texto, infelizmente. Paulo ele não está dizendo como o Estado deve ser para que a gente obedeça. Ele está dizendo, às vezes, como o Estado é, o que é que o Estado faz, e a gente obedece. Paulo está falando de um Estado romano, de um Estado ímpio, que muitas vezes matou cristãos ao fio da espada. E Paulo está dizendo, obedeça. Paulo sabia que as leis de impostos em Roma eram um instrumento de subjugar povos conquistados. Paulo está dizendo, obedeça. Paulo não está dizendo que a nossa função é gerir se um governo é legítimo ou não. Porque se ele é governo, infelizmente ele é legítimo. Vai continuar dizendo no texto, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus colocou as autoridades lá. Vou dizer para você uma coisa muito triste. Deus elegeu a Dilma. Talvez seja a coisa mais difícil que eu já disse numa palestra na minha vida. Perdão aos amigos que talvez tenham votado no PT. Mas Deus colocou os políticos lá. Mas Deus ter pré-ordenado um político lá não significa que Deus aprova o político lá. A gente entra aqui naquela velha questão do problema do mal. Talvez você tenha uma doença e diga, Deus, eu confio na tua bondade. Morre um familiar, Deus, eu confio na tua bondade. Mas você diz, Deus elegeu a Dilma, você pensa, Deus, por quê? Né? Por que tanto mal sobre o Brasil? Né? Às vezes a gente lida com essa questão, por que é que Deus elege muitas vezes políticos ruins? A gente pode ir para casos extremos, Deus colocou Hitler lá. Deus colocou o Hitler lá. Deus não aprovou o Hitler.
Do mesmo jeito que Deus destina e o plano de Deus sobre o universo não exclui o mal que surge no mundo, o plano de Deus para o universo não exclui maus políticos. Políticos que vão às vezes fazer mal para a igreja. Políticos que vão às vezes ir contra os mandamentos de Deus aos políticos. Mas Deus guia o mundo dessa forma. Às vezes para punir uma nação pela sua maldade. Às vezes para ensinar algo para a igreja. Às vezes porque Ele sabe, a gente não sabe, mas Ele guia a história da forma que Ele quer. Às vezes Ele vai guiar a história para colocar políticos maus no poder. Quando a gente lê a história do povo de Israel, a gente vê que muitas vezes maus reis foram colocados por Deus lá. E Deus sempre tinha um propósito, muitas vezes secreto para a gente, com tudo isso. Deus elegeu a Dilma. Isso não significa que Deus necessariamente aprova a Dilma. E eu estou usando a Dilma como exemplo porque é quem está lá, então é quem apoia mais. Mas qualquer outro político que estivesse lá, a gente poderia dizer a mesma coisa. Deus colocou lá, mas não necessariamente Deus aprova aquele líder político que lá está. Toda autoridade procede de Deus. Isso significa que a gente obedece toda a autoridade em tudo? Significa que a gente obedece toda a lei que as más autoridades colocam para que nós sigamos? Obviamente não. Paulo aqui está mais preocupado em fazer cristãos que estavam querendo desobedecer a lei a obedecer. Então Paulo ele não vai entrar tanto em questões de quando a gente pode desobedecer ou não. Mas quando a gente vai lendo outras passagens da Escritura, a gente percebe uma série de textos bíblicos que vão ensinando que o cristão ele obedece sim o governo, mas ele desobedece em casos que nós somos comissionados ao pecado. Em Atos 5:29, a gente vê Paulo dizendo que quando o governo nos chama ao pecado, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Aqui no caso exato de ser impedido de pregar o evangelho. O mesmo Paulo que se entregou para ser chicoteado quando o governo ordenou. Ele sofreu o dano de uma punição injusta, mas ele desobedecia quando a lei o obrigava ao pecado. Em Êxodo 1:19 tem um caso incrível também das parteiras hebreias. Saiu um edito dizendo que todos os meninos homens hebreus que nascessem deveriam ser mortos pelas parteiras. As parteiras não mataram os bebês, desobedeceram, manteram os bebês vivos. Foram questionados, deram lá um jeito de dizer que os bebês eram muito fortes e tal. E o texto diz no verso seguinte que Deus abençoou as parteiras por isso. Deus abençoou a desobediência à lei, quando a lei nos leva e nos obriga ao pecado. Daniel 6:22 é um texto muito legal também, porque Daniel desobedece a lei. Existe uma lei que diz que ninguém mais poderia orar a nenhum Deus, a não ser pedir ao governante. Daniel efetivamente desobedece, ele é pegue, e Daniel olha para o rei, em Daniel 6:22, e diz: contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Para Daniel, a desobediência à lei que nos leva ao pecado não é sequer desobediência à lei, não é delito nenhum, não cometi nenhum delito, porque essa lei que foi colocado me leva e me obriga ao pecado. No tempo do nazismo, você tinha muitos crentes que escondiam judeus em casa, que desobedeciam às ordens de Hitler, que desobedeciam às ordens dos governantes e escondiam em casa judeus a fim de protegê-los, a fim de evitá-los de morrer, não entregavam judeus que tinham nos seus campos. O cristão, às vezes, ele deve desobedecer à lei. Às vezes o cristão vai ser um mau cidadão. Muitos cristãos foram mortos na igreja primitiva por serem maus cidadãos. Mas só naquilo, unicamente naquilo que nós éramos levados a ir contra a nossa ética anterior e maior do que todas as outras, que é justamente a ética que provém da Escritura. Não é porque é legal que é correto. Não é porque o governo colocou como certo que é de fato certo. Porque cremos em uma ética e uma moral que é muito superior a qualquer edito, qualquer lei, qualquer constituição. Nós cremos na Escritura. Ela é a nossa regra de fé e prática. Nós desobedecemos leis que nos levam ao pecado, mas nós obedecemos leis abusivas. Obedecemos leis que tolhem muitas vezes nossa liberdade. Obedecemos leis que muitas vezes são danosas e penosas para nós. Leis muitas vezes às quais nós nos opomos a elas. Quando Paulo escreve aqui, ele está tentando convencer os cristãos a darem imposto para Roma, que estava subjugando o povo de Deus ali. O cristão ele não é revolucionário. O cristão ele não acredita em pegar armas, em desobediência, para tentar mudar as coisas à sua volta, porque o cristão não é ingênuo. O cristão sabe que a política, muitas vezes, nada mais é do que um reflexo da sociedade que nos rodeia.
Se a gente desce uma bomba e mata todos os políticos do Brasil, sabe o que vai acontecer? Nada. A gente vai ter outros iguais do mesmo jeito, porque eles são representantes do que a gente é. Se a gente quer políticos diferentes, a gente precisa de um povo diferente. E isso não se resolve com armas, isso não se resolve com, talvez, desobedecer às leis, isso se resolve com uma mudança cultural na mentalidade da população, isso se resolve com mais fóruns nordestinos de cosmovisão cristã, isso se resolve com mais livro, isso se resolve com mais conversa, isso se resolve com mais pregação, isso se resolve com mais interesse em estudar como é que as coisas funcionam. A gente precisa de uma transformação mais profunda na mentalidade, no coração do nosso povo, se nós realmente queremos mudanças reais na política. Abraham Kuyper, o famoso teólogo holandês e que foi primeiro-ministro dos Países Baixos, ele fundou justamente um partido chamado Partido Antirrevolucionário. Nós temos um Cristo antirrevolucionário. Quando em João 9 tentaram levar Jesus a rei e criar uma pequena revolução ali, se Jesus quisesse ser revolucionário, o momento que ele estava era o melhor de todos, já que os zelotes tinham muito poder, tentaram levantar Jesus como rei e o que ele faz é ir para o monte orar. Se Jesus quisesse ser um revolucionário político, ele tinha sido. E ele fugiu quando tentaram fazer dele isto. O cristão, ele obedece. Nossa luta não é com nossa desobediência. Nossa luta é com nossa voz. Eles podem tolher a nossa liberdade. Eles podem levar o nosso dinheiro através de impostos abusivos. Eles podem levar nossa vida, como levaram a vida de muitos cristãos ao longo da história da igreja. Mas eles não podem calar a nossa boca. Eles não podem calar nossas mentes pensando e criticando aquilo que o Estado estabelece. Ser sujeito às autoridades não é nunca falar mal do governo. Ser sujeito às autoridades não é não votar na oposição. Ser sujeito às autoridades é obedecer às leis. Isso não exclui o fato de obedecermos às leis, criticando as leis que obedecemos, criticando os líderes políticos. Quando a gente lê João 6,15, o próprio Jesus, o santo que nunca pecou, chamou Herodes de raposa. E o próprio Cristo estava criticando o governo. No Antigo Testamento, os profetas, eles serviam até como, muitas vezes, líderes civis que criticavam as atuações de reis e de juízes. O cristão tem uma boca, ele tem uma mente que, transformada pelo Evangelho, ele tem um impacto muito maior para transformar a sociedade que qualquer revolução. Porque é uma transformação de dentro para fora. Eles calam nossas bocas e eles levam tudo que a gente tem. A gente precisa morrer. Talvez metaforicamente, se vier a esse estado, espero que não, literalmente, para poder condenar profeticamente aquilo que a Escritura nos ensina que é errado no contexto político. Precisamos de cristãos com vozes atuantes na sociedade. Pessoas que abrem a boca sem medo das consequências, para poder criticar tudo aquilo que está de errado e propor boas ideias e propor novas reformas. Ter cristãos na política, por que não? Na política partidária, recebendo votos, propondo uma cosmovisão cristã de fato, naquele momento, um pouco menos preocupado com a sexualidade alheia, porque parece que é tudo que a bancada evangélica consegue se preocupar no Brasil, e que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, obviamente, e entender que o cristão ele tem uma visão política que abarca não só casamento gay e aborto, que são dois temas importantíssimos, mas que abarca absolutamente tudo o que a gente pensa com relação à política. E a gente tem uma voz para usar. E nós, como cristãos, precisamos falar disso, precisamos pregar sobre política no púlpito. Lembro que vim pregar nessa igreja, num culto de jovens, ano passado, num sábado. No domingo era eleição. E no sábado eu chego, estavam todos os irmãos com adesivo na camisa. Uns azuis e uns vermelhos. E eu pensei, meu Deus, eu não posso dar uma escorregada aqui no sermão que rola a briga de foice. Mas graças a Deus foi um clima muito bom. Mas a gente precisa voltar à ideia de que história é essa, que não pode falar de política na igreja. Um ano, talvez uns 4 anos atrás, eu cometi a terrível galhofa de, diante da Norma e do André, soltar uma frase da qual eu me arrependo amargamente hoje, sabe? Não me arrependo porque falar essa frase me ajudou muito, por causa das consequências disso. Eu olhei para a Norma, como quem não quer nada, e disse, olha Norma, eu não acho importante pastor saber de política. Norma, acho que ela teve uma síncope ou 2, se recuperou do infarto,
me deu o equivalente argumentativo a uma facada, e começou a colocar na minha cabeça algumas literaturas, começou a me ensinar algumas coisas. E sabe, pastor tem que entender de política. A igreja é uma pequena academia, como a Norma disse. A igreja é um ambiente de formação intelectual. Pastores têm que aplicar o seu sermão em todas as áreas da existência, política, economia, pedagogia, criação de filhos, marido, mulher, tudo. Ética sexual, tudo tem que sair daqui. Porque se não aprenderem do púlpito, vão aprender da onde? Da professora esquerdista? Vão aprender do ateu, da faculdade? Muitas vezes a gente é obrigado a ter que ficar lendo e lendo milhares e milhares de livros de homens ateus, de homens de outras confissões, porque a gente não tem publicação de pessoas evangélicas, reformadas, com mentalidade boa, que vão fundo em política. Tem algumas, mas cadê os brasileiros? Cadê os nordestinos? Quem sabe Deus não esteja te preparando para em 10, para em 15 anos você ser um ótimo político. Homem que vai falar a respeito dessas coisas. Mas o nosso texto continua. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso não te dá um consolo? Porque isso me consola. Porque quando eu olho os amigos à minha volta, alguns irmãos evangélicos, alguns outros não evangélicos, mas politicamente mais conservadores, talvez mais liberais, como eu percebo uma coisa tão triste nessas pessoas, porque eu sinto sempre um tom de desilusão, às vezes de desespero. Às vezes eles querem desistir do Brasil, porque eles olham a realidade brasileira e às vezes eles, não, cara, não tem mais jeito para isso aqui. Mas quando eu leio esse texto, eu entendo que o que está acontecendo com a realidade política do Brasil não é um deslize divino. Deus não está cochilando. Não é que Deus está preocupado demais com o evangelismo e esqueceu que existe um governo. Não é isso. Toda a realidade política do Brasil está debaixo do plano e da boa atuação do nosso Deus. Nada escapou do plano e da majestade dele. Nada. A Dilma está lá porque, por algum motivo, o plano misterioso de Deus quis isso. O Roberto Cláudio, aqui no nossa cidade, no nosso estado, está aqui porque, por alguma forma, o plano de Deus quis isso. O governador, o prefeito da sua cidade, do seu estado, estão lá porque, de alguma forma, no plano misterioso de Deus, ele quis isso. Não escapou da vontade dele, não foi um vacilo, não foi um deslize. Deus está no controle. E se ele está no controle, a gente descansa. É um descansar que luta, mas é um descanso. A gente não entra em desespero. A gente não desiste, porque a gente sabe que Deus está no controle. A gente não sabe por quais caminhos Deus conduz o nosso país, mas a gente sabe que o nosso guia é bom. Então a gente descansa, apesar da nossa realidade política. Isso é um consolo que os autores, que os pensadores políticos que não têm Jesus, não possuem para si. É um consolo que só você tem. Que só você tem. É bom lembrar também, e aqui é o que o texto vai falar um pouco, que o Estado não é Deus. Aqui a gente tinha no momento romano, no contexto romano, um ambiente em que o Estado era divinizado, o governador era divinizado, ele era Augustus César, e Paulo ele coloca o Estado como instituído por Deus. Paulo está, de uma forma bem sutil, criticando uma visão de divinização do governo e de divinização do Estado. Ele está dizendo que o Estado não é Deus, porque o Estado ele é instituído por Deus apenas. Então, o cristão ele não mais se colocaria num ambiente de idolatria estatal, um tema que a Norma vai falar melhor do que eu daqui a pouco. E claro que as maneiras de idolatrar o Estado, e roubando um pouco da palestra da Norma, não se dá só em, se dobrar com incensos, jogar um pouco de terra no fogo para adorar o imperador. A adoração estatal se dá de muitas formas. Se dá em atribuir ao governo civil, funções que são divinas. A gente lê em Isaías que só Deus possui todo o poder. E muitas vezes a gente quer dar todo o poder para o Estado, fazendo com que ele possa se intrometer em todas as esferas da vida civil. Muitas vezes a gente idolatra o Estado, achando que o Estado ele tem o poder e ele tem a função de, nos dar tudo o que a gente precisa. E se a gente precisa de um consolo, de uma ajuda, de um dinheiro, a gente vai até o governo, a gente não vai até Deus, outros ambientes do mundo civil. No Brasil, a gente tem esse tipo de personalismo, né? A gente, muitas vezes, idolatra os nossos políticos e acham que é eles que vão dar para a gente aquele emprego, que vão resolver os problemas. E na fila do banco, e na fila de pagar a conta, sempre tem alguém criticando o governo, dizendo que esse governo não faz nada por mim, não me dá nada. E a gente sempre espera que o governo nos dê coisas. Quando a gente esquece que o governo ele não pode nos dar nada que antes não nos tenha tirado.
e cobrado uma taxa por esse câmbio aí. Então a gente sempre quer que o Estado nos dê coisas, a gente sempre quer que o Estado resolva coisas, a gente quer que o Estado trate tudo, educação Estado, saúde Estado, segurança Estado, bem-estar Estado. O Estado agora quer dar felicidade para as pessoas, o Estado agora é tudo, ele é Deus, muitas vezes. Ele virou um tipo de quimera de milhares de cabeças, um povo cujos tentáculos tocam em toda a vida civil. E esse é um tipo de idolatria do Estado, é transformar o Estado em algo que ele não é. Talvez possa chegar ao extremo, como a gente encontra no 3º Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela, no seu encontro em Caracas, em que eles fizeram uma oração a Hugo Chávez, um Pai Nosso a Hugo Chávez que está nos céus, e pedindo que Hugo Chávez os livre do capitalismo. É um tipo exagerado de idolatria, mas ela se manifesta de modo muito mais sutil na gente, muitas vezes. O versículo 2, então, diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Aquele que descumpre as leis desobedece a Deus, desobedece ao próprio Deus. Não desobedece simplesmente a um governo injusto, mas desobedece ao divino. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Essa é uma passagem que eu acho interessante, porque quando eu vou lendo a Escritura, eu vejo sobre condenação, Deus dando condenação, sempre é Deus que condena. Isso é uma coisa muito interessante. A gente costuma dizer que Deus não manda ninguém para o inferno, é o homem que vai para lá. No entanto, quando a gente vai ler na Escritura, Deus efetivamente manda o homem para o inferno. Diz, olha, não tema quem mata teu corpo, tema aquele que vai jogar teu corpo e tua alma no inferno. É Deus que faz o negócio, é uma consequência direta da punição divina. Mas aqui não, o texto que diz que aquele que comete o crime, aquele que desobedece, vai receber uma condenação que é dada totalmente por outro. Não, o texto diz, olha, aquele que resiste à autoridade, ou seja, aquele que descumpre a lei, traz sobre si condenação. É um ato deliberado. A pessoa escolheu puxar para si a corda que traz a guilhotina do Estado. Ele traz sobre si condenação. Ninguém, pelo menos falando em termo ideal, é punido a não ser pelo voluntariado. Ninguém deve receber a punição do governo, senão por livre e espontânea escolha. Aquele que escolhe descumprir a lei traz sobre si condenação. Infelizmente, a gente tem no Brasil uma ideologia de culpabilização da vítima e de inocentização do criminoso. Então, o criminoso ele comete o seu crime e vão dizer que a culpa não é do criminoso, a culpa é sua, ostentador vagabundo, miserável, que anda de carro zero. Roubaram teu celular? Quem mandou ter iPhone? Estupraram sua filha? Mas e o tamanho daquela saia? E a culpa é sempre se torna da vítima, muitas vezes. Eu não estou brincando, você tem homens como Sakamoto, escrevendo sobre criminalidade, ele diz, abre aspas, os chefes das quadrilhas puxam os gatilhos, mas nós é que colocamos as balas, fecha aspas. Se referindo ao ato de nós ostentarmos os bens que temos. E que isso é ter parte da culpa da criminalidade. E o seu carro, a culpa é sua se roubarem. E seu celular, a culpa é sua se roubarem. Segundo Sakamoto, a ostentação deveria ser crime previsto por lei, em uma nova Constituição. Sakamoto não está sozinho, né? A gente tem Túlio Lima Viana, professor de Direito Penal na PUC de Minas, falando sobre o antigo caso do Champinha. Não sei se vocês lembram disso. Ele sequestrou dois casais, um casal, a Liana e o namorado. Sequestrou dois, matou o namorado, estuprou Liana por vários dias, matou-a também. Champinha, menor de idade, foi preso. Foi descoberto que ele era realmente o criminoso. E Túlio Lima escreve dizendo, abre aspas, que esses dois foram vítimas da desigualdade brutal que tanto os distanciava de Champinha, seu suposto algoz. Percebam como a mente esquerdista emburrece qualquer homem e faz com que ele enlouqueça. O homem, o adolescente menor de idade, que pega um casal, sequestra, mata o cara, estupra a moça por vários dias, assassina, é um suposto algoz. Porque o verdadeiro criminoso é um ser intangível, chamado desigualdade social. E o Champinha, coitado, é menor de idade, 3 anos no máximo. Você não poderia saber o nome dele, não poderia ver o rosto dele, ficha limpa daqui a 3 anos. O verdadeiro criminoso é o seu carro. O verdadeiro criminoso é o seu salário. E a gente criou um ambiente de culpabilização
da vítima e de inocentização do criminoso, através de culparmos seres etéreis e objetos intangíveis, como desigualdade, como ostentação ou o que for. Mas aquele que comete um crime, ele traz sobre si condenação. Ele cometeu o crime e a punição deve vir para ele porque ele se voluntariou para a punição, a culpa é dele. A culpa do crime é dele. Claro que existem circunstâncias que podem atenuar muitas vezes, mas em última instância, a culpa do crime é do criminoso. A culpa do assassinato é sempre do assassino, a culpa do estupro é sempre do estuprador, a culpa do roubo é sempre do ladrão. Ponto. Ele trouxe para si condenação. É aquela velha história, né? Iago, mas eu não acho errado que mulheres possam ser punidas pelo aborto, porque ninguém aborta porque quer. Uma amiga me disse esses dias. Eu me pergunto, alguém botou uma arma na cabeça dela e tirou o bebê à força? Porque, ao contrário disso, foi porque quis. Ela tinha duas escolhas e escolheu o aborto. A outra escolha podia ser ruim? Triste. Deveria ser menos ruim que o assassinato, eu presumo. As pessoas cometem um crime porque querem. Infelizmente, a gente vive num país em que, e aqui eu vou roubar mais o conceito de René Girard, que ela não falou tanto, do totalitarismo da vítima. A gente transformou criminosos em vítimas da sociedade, vítimas da desigualdade social, não mais em criminosos, e a gente transformou eles agora em seres totalitários que são acima do bem e do mal. E quando eles cometem seus crimes, são tratados como pessoas quase heróicas, porque estão indo contra o sistema vigente, opressor, capitalista da elite branca paulista. Ainda que você seja nordestino, moreno e classe média baixa, mas você é elite branca paulista. Se você se opõe a esse tipo de visão. Versos 3 e 4, então, vou falar um pouco sobre como o governo estabelece sua punição e seu louvor aos homens bons. Ele vai dizer, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. Aqui são colocadas apenas duas funções do governo civil. O governo civil ele tem a função de punir quem faz a maldade e tem a função de louvar quem pratica a bondade. Duas funções estabelecidas por Paulo aqui. Essas duas funções que Paulo coloca são as mesmas funções que Pedro coloca em 1 Pedro 2. As mesmíssimas. E parece que ou existia um complô ali entre Paulo e Pedro quando eles escreveram, ou de alguma forma as funções do governo civil estavam meio que, em senso comum ali entre o corpo apostólico. E eles entendiam que o governo civil tinha duas funções primordiais: punir o mal, louvar o bem. Essa visão a respeito das funções do governo civil é muito roubada, digamos assim, é muito influenciada pela visão do Antigo Testamento. Se você ler Provérbios 24:9, é uma passagem que diz o seguinte: quando o governo é justo, o país tem segurança. Aqui ele vai criar um paralelismo. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Olha só, um governo justo, o país tem segurança. Ou seja, a justiça de um governo se manifesta através de segurança pública. Agora, a injustiça de um governo se manifesta como? Cobrando impostos demais. E essa injustiça vai dar, então, em desgraça. Uma nação justa, segurança pública. Uma nação injusta, muitos impostos. O que são muitos impostos? Como é que a nação tem muitos impostos? Por duas coisas, principalmente. Ou essa nação ela tem que, de alguma forma, crescer a opulência de seus governantes, fazendo com que eles enriqueçam bastante, ou é uma nação que faz muitas coisas. É uma nação cujo Estado ele tem muitas funções e muitas instituições que precisam ser sustentadas por muitos impostos. Quando o governo, então, começa a cobrar muito imposto, a nação vai para a desgraça, ou seja, a nação não tem mais segurança. Sabe qual o motivo que talvez Fortaleza seja a 7ª cidade mais violenta do mundo? Talvez seja porque o governo que possui a espada da justiça na mão está fazendo malabarismo com uma série de instituições. E o governo que antes tinha apenas a espada, agora ele quer ter na mão o púlpito, ele quer ter na mão o arado, ele quer ter na mão a batuta, ele quer ter na mão a bola de futebol, ele quer ter na mão tudo e gerir toda a instituição civil. E a instituição que Deus criou para louvar os homens bons e punir os homens maus, simplesmente quer fornecer tudo. A gente tem 30 ministérios, isso é mais que Estados Unidos e Alemanha juntos. A gente tem ministério, meu Deus, do esporte. O governo quer se meter em como a gente joga bola. A gente tem uma gráfica estatal que custa milhões. Que se a gente tirasse essa gráfica estatal daí, que não serve para quase nada, a gente teria
só Deus sabe quantas crianças na escola, talvez sabe quantas ambulâncias por aí. A gente tem um governo que tentou assumir para si todas as funções que deveriam ser nossas. E cuidar do pobre, governo. Escola, governo. Educação, governo. Cultura, governo. Filme do Fábio Pochá, Ancine. E os nossos impostos, que deveriam estar sendo colocados para nos promover segurança, estão sendo colocados para pagar propaganda política do PSTU, para financiar teatro do Gregório do Vivier, sabe, para lançamento de livro daqui, para show da Ivete Sangalo acolá. Isso tudo com seu dinheiro, do seu bolso. Pessoas são esfaqueadas na rua e o governo está investindo dinheiro em filme do Portas dos Fundos. É o seu dinheiro, não é o meu dinheiro, simplesmente. Não é o dinheiro do governo, porque todo o dinheiro do governo é tirado de você. É o seu dinheiro, sendo usado em coisas que você não gostaria. Porque a gente deu para o governo as chaves do reino. A gente deu para o governo o direito de fazer o que quiser e a gente cobra do governo. É engraçado, como diz o novo lançamento do Bruno Garchargen, a gente não confia em um único político, mas a gente quer que o governo resolva todos os problemas. Quando o governo ele tem duas funções estabelecidas por Deus. Ele louva os homens bons e ele pune os homens maus. A sociedade, então, tem que ver o governo como mais uma das suas esferas. E as outras esferas sociais vão gerir e vão trabalhar. A gente não consegue nem entender a possibilidade de ter o mercado funcionando e as trocas individuais entre seres humanos e indivíduos suprindo necessidades muito melhor do que o governo supriria. Porque o governo não pode nos dar nada que antes não nos tenha tirado. É que nem aquela ideia do passe livre, eu lembro muito disso. As pessoas dizendo, eu quero ônibus de graça. Aí o governador, tá bom, então a gente vai aumentar o imposto. Não, mas sem aumentar o imposto. Tá bom, então a gente vai tirar imposto de outro lugar e trazer para cá para o ônibus. Mas não, mas R$100 alocar imposto. Você quer que eu faça nascer dinheiro, meu querido? Eu imprimi mais, tipo Keynes, né? É como uma frase que eu vi esses dias, o cara estava... esses memes de Facebook, né? Tipo, eu não quero pagar o ônibus, eu quero pagar um político para pegar o meu dinheiro e pagar o ônibus no meu lugar. Porque é o que acontece. O governo não pode nos dar nada que antes não nos tenha tirado. E cobrado um alto pedágio por essa transição. Porque se o governo tira 2.000 da gente, ele vai investir 1.000 em coisa para a gente e outros 1.000 fica para eles, para pagar político, pagar funcionário, pagar isso, pagar aquilo outro. Toda bondade estatal é maldade mascarada. Porque ele tira da gente a nossa possibilidade de fazer e produzir bem, produzir bondade, que estaria na nossa mão se o governo não nos roubasse 44% do nosso dinheiro. Se você fosse quase 2 vezes mais rico, você poderia fazer muito mais bondade, teria uma vida muito melhor do que o governo tenta nos dar, e não dá, porque ele não consegue dar. Porque a estrutura da criação não deixa que o governo consiga dar, porque a função do governo não é essa. O governo ele não produz o bem, o governo ele louva o bem que o indivíduo produz. Diz o texto, faze o bem e terás louvor dela. O Estado não é um produtor da bondade, ele louva a bondade, ele propaga a bondade através do louvor dos homens que produzem a bondade. Quando o governo tenta produzir a bondade, ele rouba do cidadão a possibilidade de investir cada vez mais na bondade. Se a gente fala em contexto de Estados Unidos, alguns anos atrás, você tem um Estados Unidos que não tinha saúde pública. Meu Deus, os pobres, todo mundo morria na fila. Não. As pessoas davam. E todo hospital tinha um fundo para quem não podia pagar. E quem é que dava esse fundo? O Estado? Não. Gente que tinha dinheiro. Por quê? Porque sim. Porque eles entenderam que a função não era do governo. Eles entenderam que a função era deles. Sabe a galera que está morando na rua, lá na Praça do Ferreira? Quem tem que tirar eles da rua não é o governo, não. Quem tem que tirar eles da rua é você. Sabe as crianças que não têm escola? Quem tem que dar escola para eles não é o governo, não. Quem tem que dar escola para eles é você. Na igreja primitiva, a igreja foi muito louvada por imperadores maus, porque tem uma carta ao imperador Trajano, uma carta de Plínio, que sempre diz, eles cuidam dos seus pobres e dos nossos. E isso impediu que a igreja fosse perseguida muitas vezes. A função é nossa, não é do governo, não é do Estado, não é do Lula, não é da Dilma, não é de ninguém. E eles estão tentando roubar para si algo que é da igreja, algo que é do indivíduo, que é ir produzir o bem no mundo. A gente muitas vezes ficou relaxado, porque a gente jogou para o governo a função de produzir a bondade à nossa volta. O governo, ele pune o mal, o governo, ele louva o bem. Primeiro, punir o mal. A gente já falou um pouco sobre produção do bem, mas falta a gente falar um pouco de punir o mal.
A gente fala às vezes que bandido bom é bandido morto, né? A gente ouve muitas coisas por aí, mas eu acho que Paulo diria que bandido bom é bandido medroso. Paulo vai dizer que a função do Estado é causar medo no bandido. Fazer com que o bandido saiba e seja dissuadido de cometer o seu crime com medo da sua punição. Como isso se dá? Às vezes a gente acha que o modo como o criminoso vai ter medo da sua punição é simplesmente se a punição for cada vez pior, né? Vai deixando pior. Pena de morte, prisão perpétua, daqui a pouco o ladrão de galinha está indo para a foice. E a gente acha que quanto pior for as punições, melhor, né? Mas talvez proporcionalidade seja a resposta, talvez certeza da punição seja a resposta. Num clássico dos delitos e das leis, né, do Beccaria, ele comentava muito que a certeza da punição é mais eficaz em dissuadir o bandido do que a gravidade da punição. E no Brasil, quando a gente conversa com criminosos, a gente às vezes passa por isso na Academia de Formação em Missões Urbanas, evangelizando eles nos presídios ou nas ruas, eles sabem que podem fazer o que quiser. Eles sabem que não vão ser presos. Eles sabem que a chance deles irem para a cadeia é mínima, e se a polícia pegar, no outro dia estão na rua. O bandido não tem medo da punição no Brasil. Ele não tem medo porque a punição às vezes é uma palhaçada. O menor de idade que comete um assassinato, ele sabe que vai passar 3 anos fazendo 5 refeições por dia, numa cela ótima. Ou tem um primo que trabalhou com ressocialização de crianças menores que cometiam crimes, e eles diziam, não, eu só roubei mesmo, só dei uma facada nele para vir para cá. Porque aqui tem comida fácil. E a gente tem um sistema de punição que é desejável pelo criminoso. Ele quer ser punido, ao invés de ter medo da sua punição. E é tão bobo, às vezes, que é o sistema prisional brasileiro. A gente fala tanto de ressocialização, mas fala pouco de punição. A função do Estado não é simplesmente ressocializar. Quem ressocializa o criminoso é a gente, indo neles e levando o evangelho, levando uma boa consciência cultural. A função do Estado é realmente punir. O poder do Estado é da espada, não é do livro didático. Foucault, no clássico Vigiar e Punir, ele diz que, abre aspas, o essencial da pena que nós juízes infligimos, não creais que consiste em punir. O essencial é procurar corrigir, reeducar, curar. Mas nós não somos tão ingênuos como Foucault. Porque a gente sabe que o governo não tem esse poder. A gente sabe que o governo ele não consegue curar o criminoso. A gente vê o nível em que as pessoas, o tanto que as pessoas estão voltando para a criminalidade depois que são colocadas na cadeia. O problema é que não é o governo que vai tirar essas pessoas do crime, é você, levando a palavra de Deus. Não é o governo que vai ressocializar essas pessoas, é o Ministério Resgate entre os detentos. São ministérios que vão aos presídios levar a mensagem da cruz e levar talvez um ensino, levar um livro, levar um curso profissionalizante, levar uma casa para morar. Fazer o bem para o mundo à nossa volta, porque o governo não vai fazer. Ele não vai fazer. Quando ele tenta fazer, ele bota os pés pelas mãos. Milton Friedman já dizia que se colocarmos o governo federal para administrar o Saara, em 5 anos falta areia. Porque o governo não é empresário. O governo não é para gerir o mercado, não é para gerir instituições mercadológicas. O governo é para gerir a punição dos maus e o louvor dos bens. O resto é papel nosso. Nosso. E a gente não dá isso para o Estado. O Estado ele é um instrumento de vingança. Se você parar para analisar o verso 3 e 4, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. O governo é vingador. Ele comete vingança. No versículo 19 a 21 de Romanos 12, você volta um pouquinho aí, diz no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, que no contexto é a ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor, na citação de Deuteronômio 32. Ele vai falar então que se nosso inimigo tiver fome, a gente ajuda o nosso inimigo. O cara que te roubou, foi na tua porta pedir comida, você dá comida. Se teu inimigo tiver fome, você dá comida, se ele tiver sede, você dá água. Nós não nos vingamos pessoalmente, o cristão não é a favor de lixamento, o cristão não é a favor de justiça com as próprias mãos, o cristão não é a favor de vingança pessoal. Mas nós deixamos a Deus, damos a Deus
a vingança. Mas então, poucos versículos depois, ele diz que o governo é ministro de Deus para a vingança. O cristão, ele não se vinga com suas próprias mãos, mas ele entrega ao governo civil, que é o instrumento de Deus para a vingança justa e correta. Deus não se opõe a todo caso em levarmos pessoas a processos, em fazermos BOs, coisas do tipo. Está nas mãos do instrumento de Deus, que é o governo civil, com suas forças de correção, nos vingar. A sensação de impunidade que a gente sente porque o governo não nos está vingando. Porque a impunidade é uma coisa terrível na nossa nação. Ele não nos vinga, o criminoso não tem medo, mas muitas vezes o homem de bem, digamos assim, muitas vezes aquele que não é criminoso tem medo. Diz um texto no versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. O homem que faz o bem, o homem que não se entrega à criminalidade, não deveria ter medo. Porque ele sabe que, sendo um homem bom, sendo um homem correto, o Estado não lhe puniria. No entanto, a velha frase, quem não deve não teme, só funciona no mundo sem pecado e sem justiça. Infelizmente, no nosso país, pessoas que não devem temem. Quando você vê a polícia passando, você passa para o outro lado da rua, quando eles estão fazendo o famoso baculejo. O bandido está na parede, eles estão ali fazendo uma revista, e a gente fica com medo, meu Deus, a polícia está ali. Homem de bem, gente que não fez crime, não tem nada a dever. Muitas vezes a polícia, prisões são meios políticos de fazer com que homens poderosos se livrem de pessoas que os incomodam. O homem de bem, infelizmente, tem medo. O homem de bem, infelizmente, ele tem medo das punições injustas que podem vir do Estado. Isso não deveria ser assim. Cremos em um Estado e um governo que tem que andar aí no fio da navalha. Não é um governo opressor, tirânico, que faz com que todos os cidadãos durmam mal à noite, mas também não é um governo que faz com que bandidos possam dançar rumo à sua criminalidade. Os bandidos temem, os homens de bom vivem longe do medo. É quase uma utopia, não é? É um sonho. Mas talvez seguindo sonhos a gente possa avançar melhor, o modo como nossa nação deve atuar, os políticos com os quais a gente deve votar, analisar melhor as propostas dos políticos segundo estes padrões. O verso 5 então continua dizendo, é necessário que lhe estejais sujeitos, é necessário, não é uma opção, não é uma questão de mais e, é necessário que vocês obedeçam à lei. É necessário, obedeçam. Quem não faz, atrai sobre si punição de Deus, atrai sobre si punição do Estado. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Tem 3 questões aqui. Até mesmo o cristão, em primeiro lugar, não comete crimes por medo de punição. O cristão ele não tem medo, não deve ter medo, porque ele é um homem que não comete crimes, mas o cristão ele sabe que se cometer um crime vai ser punido. E nesta hipótese da criminalidade ele teme. O cristão ele tem medo da punição nesse sentido. Em segundo lugar, o cristão ele não obedece só por medo de punição. O cristão ele obedece por uma questão de consciência. O cristão obedece porque ele tem uma moral, ele tem uma ética que lhe leva a não se entregar à criminalidade. Ainda que não venha punição, ainda que o Estado não veja, ainda que o fotossensor não pegue, ainda que não haja punição para você. O Estado não vê, mas Deus vê. E o cristão obedece. Porque ele não obedece só por medo de peia, só por medo de multa, só por medo de cadeia. Ele obedece porque ele tem uma ética e uma moral acima de todas as outras. Isso é um mandamento que não deveria ser colocado só a cristãos, né? Isso deveria ser aplicado a toda a sociedade. As pessoas deveriam ter uma consciência. Nós deveríamos ter o papel de colocar nas pessoas uma ética e uma moral que lhes leve à obediência. Não só por causa do medo de punição, mas também por causa de sua moral, de sua ética. Infelizmente, o pós-modernismo e essa morte de uma ética mais absoluta faz com que os homens levem o certo e o errado ao seu bel prazer e vivam como querem, mas uma boa consciência social a respeito do que é certo e do que é errado poderia transformar bem a criminalidade do nosso país. Em primeiro lugar, traz a ideia de que nós também obedecemos por medo de punição. Em segundo lugar, nós também obedecemos por causa de consciência. Mas em terceiro lugar, nós podemos pressupor daqui que alguns não possuem consciência. Paulo está ordenando, está trazendo um mandamento que os cristãos obedeçam não só por medo de punição, mas também por questão de consciência. Pressupõe-se que alguns homens só vão obedecer por medo da punição, porque eles não possuem ainda, por algum motivo, essa consciência. A gente é muito ingênuo quando acha
que nós teremos uma sociedade ótima e perfeita sem a existência de forças de punição e de coerção. Vamos fazer todo mundo ser bom, vamos mudar a cultura, e então ninguém mais vai cometer crimes. Mas isso é falacioso. Alguns homens absolutamente não possuem consciência. Alguns homens não vão parar de estuprar porque você levantou uma placa na marcha. Eles só vão parar de estuprar por medo da prisão. É até vergonhoso lembrar do caso da nossa presidente indo discursar na ONU e criticando as atuações militares contra o Estado Islâmico. E sua declaração foi: nós acreditamos sempre no diálogo. Eu quero saber como é que você dialoga com quem arranca a cabeça de criança. Como é que você dialoga com quem taca fogo nas pessoas? Como é que você faz um diálogo com esse tipo de gente? Você chama ele para sua casa para bater um papo? Eu não. Algumas pessoas só vão obedecer por medo de punição. Algumas pessoas só vão obedecer quando o Estado usar a espada. A espada que muitas vezes vai ser colocada para punir e para proteger a sua nação daqueles de fora da nação que estão cometendo atos violentos, como tacar fogo em pessoas, usar crianças como escudo humano, coisas horríveis como o Estado Islâmico faz. Nem todos vão crer com base no diálogo, meus queridos. Nem todos vão crer com base em uma consciência social. Maria do Rosário vai morrer louca se ela acha que as pessoas vão parar de estuprar, porque a gente vai criar uma cultura contra o machismo. Talvez a cultura diminua, por que não? Mas alguns homens, queridos, alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E eles não vão se colocar diante de uma boa consciência, não vão se sujeitar às suas placas, suas manifestações, ou até mesmo a um bom ensino. Infelizmente. Verso 6, então, caminhando para o final, diz: por este motivo também pagais tributos. Por que a gente paga imposto? É por esse motivo. Qual motivo? Porque, continua, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. O motivo pelo qual a gente paga imposto é porque os governantes são ministros de Deus atendendo constantemente ao serviço de punir o mal e louvar o bem. Duas coisas. Primeiro, nossos governantes sim podem, talvez até mesmo devem, ser sustentados. Eles podem, é um trabalho, é um tempo que eles vão se dedicar ao serviço público e é normal que eles recebam um salário por isso. Claro que Deuteronômio vai dizer que o rei não deve nunca ter muitos cavalos, nem muitos bens, para que isso não lhe suba a cabeça. E nossos impostos não são enviados para que governantes vivam vidas nababescas. Mas sim, serve para o seu sustento, porque eles se dedicam a isso. Mas se dedicam a quê? Nosso imposto é entregue porque eles se dedicam à punição do mal e se dedicam ao louvor do bem. Nosso imposto não é entregue para que o Estado construa, mais elefantes brancos e estádios que vão ser usados para nada. Nosso imposto não deve ser entregue para que filmes do Fábio Pochá, livros do Gregório do Vivier, para que o comercial do PSTU, para que show da Ivete Sangalo alegre o nosso carnaval. O nosso imposto não deve ser alocado para coisas que muitas vezes não são úteis para a gente. O nosso imposto deveria ser realocado para algo melhor do que Porto em Cuba. Nossos impostos deveriam ser usados para nos dar segurança. É para isso que a gente paga imposto. Para nos dar segurança. A gente não tem segurança porque nossos impostos estão sendo usados para outras coisas. E a gente dá 44% do nosso dinheiro para o Estado. Antigamente a gente tinha que pagar, quando a gente ainda era colônia, o quinto para Portugal, que era 20% de tudo que rolava aqui. E era um absurdo, né? A gente era colônia. Agora a gente paga 44% para o governo. Talvez a gente pagasse menos se vivesse num feudo. Mas a gente paga esse absurdo para o nosso governo, para eles construírem porto em Cuba. É para isso que a gente deveria pagar imposto. Votem em partidos políticos e em candidatos que entendam corretamente para onde seu imposto deve ir. Votem em pessoas que possam realmente, estando lá, mudar um pouco a realidade, diminuir um pouco a nossa dor, tirar as garras do governo, do nosso sangue. Porque o melhor projeto social que o governo pode ter é tirar a mão do bolso do pobre. Parar de roubar tanto imposto e deixar que a gente se vira. Me dá meus 44% que a gente se vira. Claro que o governo tem que continuar cobrando imposto, o que não é um texto contra o imposto, mas ele diz que o imposto deve ser realocado naquilo que é útil. Isso significa que o imposto não deveria ser tanto. A gente já leu
o texto de Provérbios 29:4. Quando o governo cobra muitos impostos, a nação vai mal e a nação não tem segurança. Não existe uma relação diretamente proporcional em quanto imposto o governo cobra e quanto segurança a gente tem. Porque quanto mais imposto o governo cobra, mais outras coisas ele quer fazer, menos a segurança recebe destaque. Então, continua dizendo, pagai a todos o que lhe é devido. Quer imposto? Imposto. Quer tributo? Tributo. Quer respeito? Respeito. Quer honra? Honra. Imposto aqui fala de impostos diretos, tributo fala de impostos indiretos aqui no grego. Roma cobrava imposto pra caramba. E é um pouco discutido isso no direito romano, como é algo um pouco antigo, mas disse que os romanos cobravam imposto para tudo nas suas colônias. Era imposto para toda venda, para toda compra, era imposto com relação a açúcar, sal, comida. Há quem diga até que a pessoa que cobrava imposto pagava o imposto para cobrar imposto. E há outros autores que vão dizer que existia imposto sobre a relação sexual. Eu só não faço a menor ideia como é que eles aferiam isso, mas há quem diga. O importante é que o imposto era muito abusivo nas colônias e era um instrumento de subjugar as nações e os povos que eram colocados sob Roma, sob o domínio de Roma. O que Paulo diz é paguem o imposto. Mas Iago, está me subjugando, pague. Quando a gente lê Mateus 17:24, a gente vê Jesus pagando o imposto. Quando a gente lê Mateus 22:15-22, a gente vê Jesus mandando a gente pagar o imposto. Ele ensinou pelo exemplo, ele ensinou pela ordem. E o cristão, ele obedece leis que muitas vezes lhes incomodam. Sonegar imposto é pecado. E é um pecado contra Deus. Não pagar os seus impostos é crime. E é um crime contra o Senhor. Isso dói, sabe? A vida do empresário no Brasil é difícil, a vida de qualquer pessoa no Brasil é difícil. A carga de impostos é sempre muito alta. Alguns bons amigos e bons colegas mais à direita no espectro político, se a gente pode dizer assim, defendem veementemente que a gente tem que sonegar imposto e tudo mais. Mas Paulo diz que a gente sofre o dano. A gente dá a outra face. E a gente tem como arma a nossa voz. E nossa declaração profética contra os mandos e desmandos do governo. A gente conclui no versículo 8, em que Paulo ele vai entrar em outro assunto, na minha opinião, mas que ele vai puxar um gancho do assunto que ele está entrando. Ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama, cumpre a lei. Quem ama, obedece. Quem ama não cumpre só a lei de Deus, mas cumpre a lei dos homens. E quem ama não vê esquerda ou direita. Quem ama, obedece. Sofre o dano. Chora, talvez, com a carga de impostos. Talvez tenha a empresa não crescendo como gostaria. Talvez tenha a renda familiar não crescendo como gostaria. Mas ele sofre o dano, sabendo que há uma justiça divina, que há uma justiça superior, e sabendo que ainda que nos tirem tudo, dinheiro, bens, possibilidade de empreender, nunca vão tirar a nossa voz, nunca vão tirar a nossa declaração profética, nunca vão tirar o nosso direito de ser testemunha do nosso Brasil, do nosso Nordeste, ensinando, sendo ensinado, pregando e ouvindo boas pregações a respeito de como o Estado, de como o governo, como política deve acontecer. Claro que são só pequenas pinceladas a respeito do tema, mas eu acho que já nos dá um bom caminho para a gente raciocinar a respeito de política, a respeito desse assunto. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse texto, por essa palavra que nos ensina sobre política, sobre Estado, sobre governo. Oro para que isso seja um instrumento de edificação para todos nós. Nos dá um bom almoço, um bom resto de dia. Em nome de Jesus, amém.